E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. A inspiração de hoje. Um artigo que vocês compartilharam. E olha, o tema mexe com a gente, especialmente quando a vida dá aquelas rasteiras, sabe? Cristo venceu o mundo. Esperança e superação nas tribulações. É isso aí. Vamos juntos desvendar esse artigo e entender como a fé em Cristo pode ser essa luz no fim do túnel, essa força para a gente superar os desafios, né? E preparem-se, porque o artigo traz cada ideia. Olha, compara o plano de Deus com um concurso de culinária. Juro. Mas calma, a gente vai desvendar esse mistério juntos, prometo. É verdade. E para começar, acho que a gente precisa ir direto ao ponto central do artigo. Aquele versículo de João 16,33, sabe? Tem um bom ânimo. Eu venci o mundo. Nossa, essa frase é poderosa, né? Parece até um daqueles mantras motivacionais. Mas vindo de Jesus, a gente sabe que o significado vai muito além, né? Sim. Não é só uma frase de efeito para dar um ânimo momentâneo, é uma declaração, uma promessa de vitória sobre as dificuldades, por mais impossíveis que elas pareçam. E aí que entra a analogia do concurso de culinária, né? Me explica essa parte. Fiquei curiosa para entender como isso se conecta com a superação. Imagina só. Deus, o mestre Cuca, dá pra gente os mesmos ingredientes. Esses ingredientes, na verdade, são as experiências da vida, um tudo de bom e ruim que elas trazem. Cada um de nós, como se fosse um participante do concurso, tem a liberdade de usar esses ingredientes do jeito que quiser. A gente escolhe o que mistura, a quantidade de cada tempero no tempo de cozimento. Ou seja, a gente tem um livre-arbítrio para criar o nosso próprio prato, que seria a nossa vida. Faz sentido. A gente tem a liberdade de fazer as nossas escolhas, mas o resultado final depende de como a gente usa esses ingredientes que Deus nos dá. Exatamente. E como em qualquer concurso de culinária, nem sempre a gente acerta, né? Às vezes erra a mão no sal, queima o bolo, esquece de ingrediente importante. E faz parte, né? Total. Errar faz parte. Mas e quando a gente coloca tudo a perder? Tipo, quando a gente faz escolhas que nos afastam do caminho de Deus. E agora? Aí entra um conceito que o artigo menciona, a grande controvérsia entre o bem e o mal. É como se estivesse rolando uma batalha espiritual ao nosso redor e Satanás, o mestre da confusão, tá ali para nos desanimar, sabe? Para nos afastar de Deus. Nossa, parece até filme. Ah. Mas e a gente, qual é o nosso papel no meio dessa batalha toda? A boa notícia é que, como o artigo deixa claro, Cristo já venceu essa batalha. E essa vitória também é nossa. Não quer dizer que a gente vai viver sem problemas, mas que, com ele do nosso lado, a gente pode superar qualquer obstáculo. Eu foco é o livre. É. Mas como a gente acessa essa força, essa vitória de Cristo? Como a gente coloca isso em prática no dia a dia? Boa pergunta. E é aí que a gente chega no segundo ponto importante do artigo. A importância da palavra de Deus. Ela é como a nossa ferramenta para vencer as batalhas da vida. Ferramenta. Interessante. A Bíblia seria tipo um manual de instruções para a vida. Em parte, sim. Lembra que Jesus venceu as tentações do diabo usando as escrituras? Sim, lembro. Ele respondia, está escrito, para cada investida do diabo. Exatamente. A Bíblia, a palavra de Deus, tá cheia de promessas, ensinamentos e histórias que nos dão força e direção, como se fosse um guia pra gente não se perder no caminho, sabe? Tipo um GPS espiritual para nos guiar nos momentos difíceis. Perfeito. O artigo dá um exemplo bem legal de como usar a Bíblia na prática. Quando a gente estiver enfrentando uma dificuldade, em vez de ficar remoendo o problema, a gente pode abrir a Bíblia e buscar uma palavra de conforto, de encorajamento, né? É como trocar o foco do problema para a solução, para a força que Deus nos oferece. Faz muito sentido. Você se lembra de alguma promessa específica da Bíblia que te marcou, que dá força nos momentos difíceis? Ah, com certeza. Tem várias, mas uma que sempre me toca é Hebreus 13,5, onde Deus diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Me dá uma paz interior enorme saber que, aconteça o que acontecer, Deus está comigo. Nossa, essa é poderosa mesmo. E pra você, qual promessa te inspira? Olha, tem uma que sempre mexe comigo. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Me dá uma sensação de que, mesmo quando me sinto fraca, incapaz, posso encontrar força em Deus para superar qualquer coisa. É verdade. Essa é realmente inspiradora. A Bíblia não é só um livro de regras ou histórias antigas, é uma fonte de vida, de poder. Quando a gente lê, medita e coloca seus ensinamentos em prática, a gente se conecta com essa força divina que nos impulsiona para frente. Mas me diz uma coisa, só ler Bíblia já é suficiente para ter essa força toda. Não precisa ter fé também. Ótima pergunta. E é exatamente nesse ponto que a gente chega no terceiro ponto fundamental do artigo. A importância da fé na superação. A fé que move montanhas, né? Mas que tipo de fé a gente precisa ter para vencer os desafios da vida? O artigo deixa claro que não é aquela fé superficial, sabe? Aquela de acreditar por acreditar, sem compromisso real. A fé que a gente precisa cultivar é uma fé profunda, enraizada na confiança em Cristo como nosso Salvador. É reconhecer que a gente não consegue vencer sozinho e se agarrar na força dele para nos guiar. Entendi. É como se a fé fosse a ponte que nos conecta com a vitória de Cristo, né? E como essa fé se manifesta na nossa vida. Aí voltamos para João 5,4, que diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Ou seja, a fé é a chave que abre a porta para a gente experimentar a vitória de Cristo na nossa própria vida. E como a gente coloca essa fé em ação? O que muda na prática? A fé se manifesta nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, na forma como a gente enfrenta os desafios. É acreditar que, mesmo no meio da tempestade, Deus está no controle e vai nos guiar para um lugar seguro. É ter a certeza de que com Ele ao nosso lado, a vitória é certa. Mas espera aí, se Cristo já venceu o mundo, por que a gente ainda passa por tanta dificuldade? Qual é o sentido disso tudo? Se a gente já tem a vitória garantida, por que ainda precisa lutar? Essa é uma pergunta que o artigo nos convida a refletir, sabe? Talvez as dificuldades que a gente enfrenta sirvam para fortalecer a nossa fé, para nos aproximar de Deus, para mostrar que a gente precisa dele em todos os momentos. Faz sentido. É como se as dificuldades fossem testes para provar a nossa fé, para mostrar que a gente confia em Deus de verdade, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Exatamente. E essa superação, essa vitória sobre as dificuldades, não precisa ser um processo solitário e sofrido. A gente pode encontrar alegria e comunhão com Deus no meio da luta. Como assim? Alegria no meio do sofrimento. Parece contraditório. Em João 15,11, Jesus diz: Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ou seja, a gente pode experimentar a alegria de Deus, a alegria da vitória, mesmo enquanto enfrenta os desafios. Caramba. É como se a gente pudesse dançar na chuva, mesmo quando o mundo está desabando ao nosso redor. Exatamente. É ter essa certeza de que com Deus a gente nunca está sozinho e que essa força interior nos permite encontrar alegria e paz em qualquer situação. E como a gente se conecta com essa alegria, com essa paz interior em meio ao caos da vida? Acho que a resposta está na nossa conexão com Deus, né? Através da oração, da meditação na palavra, da comunhão com outros cristãos, com certeza. É buscando essa intimidade com Deus que a gente encontra a força, a paz e a alegria para vencer qualquer batalha. E para te ajudar a colocar tudo isso em prática, o artigo traz algumas dicas e ferramentas bem interessantes que a gente vai explorar mais a fundo na próxima parte do nosso mergulho. Bela ideia. Acho que já explorando bastante coisa por hoje. Na próxima parte, a gente volta para desvendar mais alguns mistérios da fé e da superação. Essa ideia de encontrar alegria no meio das dificuldades me deixou pensando. Não é fácil manter a positividade quando tudo parece dar errado, né? Verdade. É nesses momentos que a fé se torna ainda mais importante. É como uma âncora, sabe? Que nos mantém firmes em meio à tempestade. O artigo fala bastante sobre a importância de ter uma atitude positiva, de cultivar pensamentos de esperança, de gratidão. Mas e como a gente faz isso? Tem uma fórmula mágica para manter a positividade quando tudo parece desabar? Olha, a fórmula mágica não tem, mas o artigo sugere algumas práticas que podem nos ajudar, sabe? Fortalecer a nossa fé e ter uma vida mais conectada com Deus. E uma delas é oração. A oração. Mas a gente já falou sobre isso na primeira parte, né? Sim, mas a gente pode se aprofundar um pouco mais. A oração é muito mais do que só pedir coisas para Deus. É abrir o nosso coração para Ele, sabe? Compartilhar nossos medos, nossas alegrias, nossas dúvidas. É buscar a sua orientação, a sua força, a sua paz. Entendi. É como se a gente estivesse conversando com um amigo, né? Um amigo que nos conhece profundamente e que está sempre disposto a nos ouvir e nos ajudar. Exatamente. E a beleza da oração é que ela pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer hora. Não precisa ser nada formal ou complicado. Basta a gente se conectar com Deus de forma sincera, de coração aberto. E além da oração, o que mais a gente pode fazer para fortalecer a nossa fé e cultivar essa positividade? Outra prática poderosa é a meditação na Palavra de Deus. Dedicar um tempo para ler a Bíblia, refletir sobre os ensinamentos, deixar a mensagem penetrar no nosso coração. É como se a gente estivesse alimentando a nossa alma com o alimento espiritual que a gente precisa para enfrentar os desafios da vida. Faz sentido. Mas às vezes a Bíblia parece tão complexa, né? Com tantas histórias e mensagens, por onde a gente começa a ter algum mapa para nos guiar nessa leitura. Calma, não precisa se desesperar. A gente não precisa virar especialista em teologia da noite pro dia, né? O importante é começar devagar, ler um pouquinho por dia, escolher um livro que te chame atenção, procurar grupos de estudo bíblico, pedir ajuda para alguém que já tem mais familiaridade com as escrituras. O importante é ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo e tá aberto para aprender. A gente nunca para de aprender, né? E a fé é uma jornada de aprendizado constante. Mas além da leitura da Bíblia e da oração, o que mais o artigo sugere para fortalecer a nossa fé? Ele também destaca a importância de buscar a comunhão com outros cristãos. Participar de uma igreja, de um grupo de estudo, de atividades que nos conectem com pessoas que compartilham da mesma fé. É como se a gente estivesse criando uma rede de apoio, uma comunidade que nos acolhe e nos impulsiona para frente. É verdade.
A gente se fortalece quando está rodeado de pessoas que nos apoiam, que nos inspiram, que nos ajudam a trilhar o caminho da fé. É muito mais fácil enfrentar as dificuldades quando sabemos que não estamos sozinhos, né? Com certeza. A fé não é algo que a gente vive isoladamente. É importante ter essa rede de apoio, essa comunidade que nos acolhe e nos ajuda a crescer na fé. E além da comunhão com outros cristãos, o artigo também enfatiza a importância de colocar a nossa fé em ação. Colocar fé em ação. Como assim? A fé sem obras é morta, como diz a Bíblia. A gente precisa demonstrar nossa fé através das nossas atitudes, das nossas ações, da forma como a gente trata as pessoas, da forma como a gente vive a nossa vida. Entendi. Não basta só acreditar, a gente precisa viver a nossa fé na prática, né? Mas como a gente faz isso? Tem algum exemplo prático? Claro, uma forma de colocar a fé em ação é ajudando o próximo. Estender a mão para quem precisa, praticar caridade, ser generoso, usar os nossos dons e talentos para fazer a diferença no mundo. Quando a gente se doa, quando a gente ajuda o próximo, a gente experimenta o amor de Deus de uma forma muito especial. Como se a gente estivesse sendo as mãos e os pés de Jesus aqui na Terra, né? Levando o seu amor e a sua compaixão para aqueles que mais precisam. Exatamente. E quando a gente faz isso, a gente fortalece a nossa fé, a nossa conexão com Deus. A gente sente a sua presença em nossas vidas de uma forma muito real e poderosa. É incrível como a fé pode nos transformar e nos impulsionar para fazer o bem, né? Mas, em meio a tudo isso, como a gente sabe se está no caminho certo? Se a nossa fé está realmente nos guiando? A gente sente a paz de Deus no coração, a gente sente a alegria de viver, a gente sente a certeza de que estamos cumprindo o propósito dele para as nossas vidas. É como se a gente tivesse sintonizado com a sua vontade, sabe? E essa sintonia nos traz uma paz e uma alegria que o mundo não pode oferecer. É como se a gente estivesse caminhando lado a lado com Deus, né? Sentindo sua presença a cada passo que damos. Mas e se a gente ainda tiver dúvidas? Se a gente ainda estiver buscando o nosso caminho, o que a gente faz? A gente continua buscando a Deus, a gente continua orando, a gente continua lendo a sua palavra, a gente continua se conectando com pessoas que nos inspiram. A fé é uma jornada e a gente nunca para de aprender e crescer. E nesse processo, a gente pode ter certeza de que Deus está sempre conosco, nos guiando, nos protegendo, nos amando incondicionalmente. Que lindo. É realmente inspirador saber que a gente tem um Deus que nos ama tanto assim, que nos acompanha em cada passo da nossa jornada, que nos dá força para vencer qualquer batalha. E que mesmo quando a gente erra, Ele está pronto para nos perdoar e nos ajudar a recomeçar. Exatamente. E essa certeza do amor de Deus nos dá a esperança de um futuro melhor, a força para superar qualquer obstáculo, a alegria de viver cada dia com gratidão e propósito. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no artigo Cristo Venceu o Mundo. Esperança e superação nas tribulações. Já exploramos tanta coisa. A fé em Cristo como força para a gente encarar os desafios, a Bíblia como ferramenta, a importância da oração, da comunidade, de colocar a fé em prática. Mas ainda tem um ponto crucial que o artigo aborda. E é sobre isso que vamos conversar agora. É mesmo, tô curiosa. O artigo fala sobre alcançar a verdadeira vitória, né? Mas isso significa na prática. É ter uma vida perfeita, sem problemas. Na verdade, não é bem por aí. O artigo lembra que a vitória de Cristo não significa uma vida sem desafios, sem perdas, sem tristezas. Essas coisas, infelizmente, fazem parte da experiência humana. Ah, que pena. Se Cristo já venceu o mundo, porque a gente ainda passa por tudo isso. Qual é a vantagem, então? É aí que tá a beleza da coisa. A vitória de Cristo nos garante a força, a coragem e a esperança para superar qualquer obstáculo. A gente não enfrenta as batalhas sozinho. A gente tem um Deus poderoso do nosso lado, pronto para nos ajudar a vencer. É como se Ele estivesse segurando a nossa mão, nos guiando no meio da tempestade, sabe? Nos dando a certeza de que no final tudo vai ficar bem. Entendi. A vitória não é sobre evitar os problemas, mas sobre enfrentá-los com fé, com confiança em Deus, sabendo que Ele está com a gente em cada passo da jornada. Isso aí. E essa confiança, essa certeza da vitória só é possível através da fé. É a fé que nos conecta com a força de Cristo, que nos permite enxergar a luz no fim do túnel, que nos dá esperança de um futuro melhor. E como a gente fortalece essa fé? Já falamos sobre a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com outros cristãos. Tem mais alguma dica? Com certeza. O artigo sugere algumas práticas, e uma delas é a gratidão. Agradecer a Deus por tudo de bom que Ele nos dá, mesmo nos momentos difíceis. Gratidão. Mas como ser grato quando as coisas estão difíceis? Um exercício, sabe? Quando a gente foca nas bênçãos, quando a gente reconhece as coisas boas que a gente tem, a gente abre o nosso coração para a ação de Deus. A gente se conecta com a bondade dele, com o amor dele, e isso nos dá força para enfrentar os desafios com mais esperança. Faz sentido. É como se a gratidão fosse um antídoto contra o desânimo, né? Quando a gente agradece, a gente muda o foco, para de reclamar e começa a enxergar as coisas boas. Exatamente. E a gratidão não precisa ser algo grandioso, complicado. A gente pode agradecer pelas coisas simples, sabe? Pela saúde, pela família, pelos amigos, pelo alimento, pelo teto. É verdade.
Às vezes a gente está tão focado nos problemas que esquece de agradecer pelas coisas boas que a gente tem. E como a gente coloca essa gratidão em prática? A gente pode criar o hábito de agradecer a Deus todos os dias, pelas pequenas e grandes coisas. Escrever um diário de gratidão, anotar tudo aquilo pelo que somos gratos, expressar a nossa gratidão através da oração, da música, da arte, da forma como tratamos as pessoas. Gostei da ideia do diário. Acho que eu vou começar a fazer isso hoje mesmo. E além da gratidão, o que mais o artigo sugere para fortalecer a nossa fé e alcançar a verdadeira vitória? Ele também fala da importância de ajudar o próximo. Quando a gente se doa, quando a gente estende a mão para quem precisa, a gente coloca a nossa fé em ação. E isso nos aproxima de Deus, nos faz sentir o amor dele de uma forma muito real. É verdade. Ajudar o próximo é uma forma de demonstrar o nosso amor a Deus, né? É como se a gente estivesse colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Sim, e essa prática do amor ao próximo nos transforma, nos torna pessoas melhores, nos enche de alegria. E no final das contas, essa é a verdadeira vitória. Viver uma vida plena, abundante, cheia de amor e significado. Que lindo. A verdadeira vitória não é sobre acumular bens materiais ou status, mas sobre viver uma vida com um propósito, amando e servindo a Deus e ao próximo. Exatamente. E essa vitória está ao alcance de todos nós. Basta a gente abrir o coração para a fé, para a gratidão, para o amor. E quando a gente faz isso, a gente experimenta a paz, a alegria, a força que só Deus pode dar. Nossa, que jornada incrível! Aprendemos tanta coisa nesse mergulho. A fé em Cristo como força para superar qualquer obstáculo, a Bíblia como guia para a vida, a oração como conexão com Deus, a gratidão como fonte de esperança, o amor ao próximo como transformação. É verdade. E para finalizar, queria deixar uma frase do artigo que resume tudo que conversamos hoje. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. É realmente poderoso. Um lembrete de que a vitória já é nossa. Basta a gente se agarrar à fé e confiar em Deus. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra o nosso mergulho de hoje. Esperamos que vocês tenham se inspirado, que tenham se fortalecido na fé. Lembrem-se, a vitória de Cristo é a nossa vitória. Até a próxima.